som. Melhorou? Bom dia novamente, pra filmagem, né? Tipo, gravação de DVD, né? Aí o cara fica repetindo a música direto. Então, sim, galera, hoje é o último dia. Eu acho que é o dia mais esperado. Grandes surpresas vão aparecer aqui hoje, né? Grandes personagens da história e quadrinho vão aparecer aqui hoje. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a equipe de hoje, né? Nosso professor de física, Eduardo Nobreza. Professor de matemática, que a filha já está desesperada. Não, meu pai, não. Cristiano Jorge. Escutei lindo, é isso mesmo? O nosso grande, incrível Hulk, o coordenador, Luciano Curti. E a nossa viúva negra, professora Luciane, de Química. E alguém vaiou, eu já tirava a ponta. E participação especial da nossa anã do Enem, professora Aleca. Antes de começar, o rapaz pediu pra gente ficar aqui posicionado para tirar uma foto. Vamos tirar uma foto aqui, que isso aqui é momento único. Que susto, eu pensei que ia falar só feio. Então, galera, conseguimos falar com o chefe dos Vingadores ontem. E aí fizemos algo bem diferente para vocês. A gente vai começar o seguinte, a ordem vai ser o seguinte. Vai ser aula em dupla, tá ok? Vai ser vai ser física com matemática. Vai ser Cristiano com o professor Eduardo. Depois vai entrar biologia. E aí dentro do quesito de biologia, se eu não me engano, tem algumas questões de matemática e vai estar o Cristiano com o Luciano Curtinhas. E depois, química, vai ter algumas coisas também de matemática, que vai ser o Cristiano Jorge, o Cristiano está em todas, com a professora Luciane. Mas antes da gente começar, eu chamar o professor de matemática e o de física, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Sério. Sabe por quê? Porque independente... Ontem a gente fez a pergunta, né? Independente... Assim, quem que vai fazer o Enem mesmo? Levanta o braço aí. Beleza, bastante gente. Independente do resultado do Enem, eu queria dizer para vocês o seguinte, que vocês já são vitoriosos, cara. Só em você estar aqui, vocês já são vitoriosos. Então, para a gente começar com um espírito lá em cima dos Vingadores, eu gostaria de uma salva de palmas para vocês mesmo. Que isso, meu Deus? Eu acho que é o anão do Enem. Eu sou o Enem e você não vai me derrubar. Que isso, rapaz? Ai, socorro! Socorro! Batman. Estrelando Eduardo Nobreza e Cristiano Jorge. Bem, Som. bem, gente, bom dia pra vocês. Ih, Robin, tá fraquinho. Não tomaram café hoje, não? De novo, bom dia, meu povo. Som. Também não precisa gritar, que não tem ninguém Bom surdo dia! aqui, né? É verdade. Hoje estamos aqui para o nosso aulão tão esperado
Desde fevereiro Som. estamos na expectativa para fazer esse aulão de hoje. E o que nós vamos ter hoje? Vamos ter física, vamos ter matemática, vamos ter química e vamos ter biologia, não é? Vai ser uma beleza. Hoje promete. Desse jeito, né, Robin? Som. Ô, Robin, eu não entendi esse X aí. O que significa? É o Robin X, o Robin X. X. X, a galera conhece bem os X aí. Então, hoje tá aqui. Ex-homem, né? Ex-homem, né? Desse jeito. Então, gente, vamos apresentar a vocês os personagens de hoje. Professor Nobreza, Batman, né? Aquele esquisito Direto ali de Gotham City. é o Robin, professor Robin Cristiano, X. né? Nós temos ali o Hulk, professor Curtinhas, né? Temos ali a professora Luciane, a Batgirl. Viúva Negra. Miau, É da não Marvel. é verdade, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Esse Robin. Batman tá meio velhinho já, né? Esse Batman Deixa da eu te terceira fazer idade. uma pergunta, Robin. O Hulk não é verde? O Hulk é verde. Verde, não é green? É que ele tá de dieta. Não, tá de dieta, eu tô achando ele Aí meio tá pálido lá, meio pálido. branco. Ele emagreceu, não Sei avisaram não, pra ele. eu acho que ele tá com dor de barriga. Né? Eu acho que tá com dor de barriga. Ah, não, Depois tá. vamos ter que ir lá dar uma Quando força ele a chegar ele. aqui, ele vai crescer. Depois vamos ter que dar uma força a ele, né? Bom. Gente, não sei se vocês perceberam, o Hulk não está bem hoje, está branco, né? Quando ele vier fazer a apresentação dele, todo cuidado é pouco. Você sabe que o Hulk tem transformações ao longo da aula, né? E em particular aqui da nossa escola, o Hulk, quando está nervoso, ele fica assim. Ele começa assim, desse jeito. Aí começa desse jeito, começa desse jeito. Aí começa desse jeito, né? Aí é um problema seríssimo. Dia de chope. Chopeidança. Né? É verdade. Aí ele fica feliz. Mas vem cá, eu tô achando que o apresentador oficial... Tá devagar, tá devagar. Ele fez uma pegadinha com a gente dessa música do Robocop Gay. Eu acho que ele fez. Isso não Isso estava não no tava script. previsto. Não estava previsto, não tava. estava no script isso. Não tava. Né? Mas não Eu foi acho pra que mim, ele tá não. a fim de tirar um sarro conosco, Não né? foi pra mim, não. Mas Foi pro Batman. só para dar o troco a ele, não é? Eu vou contar um segredo para vocês. Não falem para ninguém. Vocês não vão falar para ninguém, ok? Não conte para ninguém. Cortem. Não sei se vocês sabem, eu não sabia. Ele adora cantar e bailar. Vocês sabiam disso? Cantar É e o bailar. bailarino. É o verdadeiro bailarino, né? Pasmem, ontem, após o aulão de terça-feira, vocês não sabem o que eu vi, o que eu Isso eu não sei. presenciei. Aqui no corredor, Isso eu não ele sei. cantando e ele dançando. E eu vou reproduzir agora o que eu vi ontem. DJ, por favor, som do talaria. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Foi exatamente o Tinha que eu que ter vi. imagem, pô. Tinha que ter imagem. Seria uma beleza, Me dá a né? imagem. Mexe com quem tá quieto, tá vendo? Então, gente, nós preparamos para você hoje um material caprichado, né? Várias questões do Enem e vamos trabalhar essas questões hoje com vocês. Um pouquinho de física, um pouquinho de matemática, um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, não é? Vocês vão ver que vai ser uma tranquilidade, né? Meu Na amigo, verdade, assim, a gente... Rapidinho. Quando a gente ficou sabendo que a gente ia participar, quando teve essa ideia do aulão, a gente achou legal ter tipo essa mistura, né? Porque chegar aqui, tem uma aula de física, uma de matemática, uma de biologia, uma de química, já é o que vocês têm todo dia, né? Então a gente vai procurar interagir, a gente vai resolver as questões juntos. Ele vai botar uma questão, eu vou dar algumas dicas, depois Luciano, e aí a gente vai desenrolando. A gente não vai dar um conteúdo. A gente vai fazer algumas questões e aí vão ter alguns macetes, entendeu? É uma parada bem direta. A gente não vai ficar aqui falando, logaritmo é isso, né? Alguma coisa na física é isso. é que nem um tempo São hábil os para isso, né? Uns macetinhos que a gente procura para ajudar vocês. E assim, essa interação é legal, porque fica diferente, né? Eu acho que a galera vai se amarrar e hoje vai ser um dia aí especial.
Né? Ainda mais que a gente tem muita coisa em comum, a gente está sempre fazendo as coisas juntos e tal. Eu, Então, nem tudo depois isso, daqui, a gente vai para Bate-Caverna e termina o serviço. Tá certo. Desse jeito. Depois Falou. é dia de chopp e dança. Com certeza. Então, gente, vamos à primeira questão. Homem do teclado, por gentileza. Olha lá. Selecionei a primeira questão que caiu no Enem, que fala de energia. Eu trouxe para vocês hoje energia, trouxe cinemática e trouxe eletricidade. 3 tópicos bem recorrentes em física que estão sempre presentes. Hoje, você sai daqui matando esses 3 conteúdos. Olha Desse que beleza. jeito. Vai correr nas veias de vocês, né? Vamos acompanhar a questão? Olha que coisa interessante. Na figura a seguir, esquematizado, um tipo de usina utilizado na geração de eletricidade. Está lá a foto, tá vendo? Ó? Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de que tipo de usina? Você olha lá, ó, reservatório de água, temos aqui uma queda d'água, logo abaixo um gerador, e aqui transmissão de energia. Gerou energia e vamos transmitir. Ele diz o seguinte, primeiro passo, identificar que tipo de usina. Vamos aqui nas opções, ó. Temos 2 hidrelétricas, uma termoelétrica, uma eólica e uma nuclear. Vamos por eliminação. Você acha que isso aí é alguma coisa nuclear? Né? Nuclear tem que ter vapor, você não está vendo saindo vapor nenhum, então não é nuclear. Eólica, vocês estão vendo as torres eólicas? As pás gigantescas? Também não tem. Termoelétrica, porque o movimento das turbinas corre o aquecimento. Termoelétrica usa carvão, usa petróleo. Está visível isso no enunciado? Não. Então, por eliminação, a gente já mata a questão sendo hidrelétrica. Agora, qual das opções? Então, observe. Se a água vai descendo por esse duto, ele vai conseguir o quê? Atingir uma energia potencial gravitacional. Então, quando ela chega nessa turbina, ela vai bater com tanta força que as pás da usina vão começar a girar e criar um movimento. Robin, me ajuda, vamos criar um movimento da turbina. Energia de movimento, energia cinética. É pra rodar também? Né? Vai lá, Brintis. Só não pode cair de tablado. Dá para perceber que quando a água desce do gerador, faz girar essa pá, o movimento rotacional cinético produz energia. Então você vai aqui e vai marcar a letra B. Molezinha, Olha que molezinha de questão. Essa questão caiu no Enem em anos anteriores. Eu quero errar, mas não Não é? consigo. Uma questão conceitual. Concorda comigo? Facílima a questão, então. Eu quero errar, mas não consigo. Nobre, mais uma. Olha que Essa questão é difícil, linda. hein? Essa questão eu vou Essa é precisar de você, difícil, Robin. hein? Vou precisar de você, meu amigo. Não é? Como? Olha essa... Depois eu te digo, né? Não deu tempo de tomar Gente, banho hoje. acompanhe comigo a questão. Acompanhe comigo. A ciência da fisiologia do exercício estuda as condições que permitem melhorar o desempenho de um atleta, verdadeiro atleta, não é? A partir das fontes energéticas disponíveis. A tabela a seguir mostra as contribuições das fontes aeróbica e anaeróbia para a geração de energia total utilizado por participantes de competições de corrida, com duração variada e envolvimento máximo no trabalho dos atletas. Percebam a questão contextualizada, uma questão grande, não é objetiva ali, direto, você vai ter que ler a questão, né? Vai ter que fazer uma primeira leitura. Muitas das vezes você, quando chega no final, já não lembra mais o que ele está perguntando no início, não é verdade? Isso vai acontecer. Você vai ter que ler de novo, né? Você tem que fazer várias leituras na questão. Então, Aí eu até falo para eles que o Enem, assim, nem é uma prova tão difícil, né? Ela tivesse meio que no cansaço. Porque as questões são gigantes, aí você já vai lá desanimado, lê uma, lê duas, lê três. é verdade. Pô, na 10ª tu já não tá lendo nada. Então você tem que ter um pouco de malícia, que de repente tem questão até em matemática, o cara bota um textão gigante, não é um textinho pequeno, não é um testículo, não é um textão. E aí o cara vai lendo lá e aí desanima. E às vezes a informação importante estava do meio para o final. Então a ideia é você de repente olhar, tentar maldar alguma coisa do meio para o final, você vai economizar tempo. E aí, leu aquilo ali, percebeu, de repente você deixou de ler um monte de coisa que você ia se cansar. Se você não entender, aí você dá uma olhada. Mas assim,
A interpretação do Enem é importante, né? Das tabelas, de gráficos, que não tem Verdade, só na sim. matemática, na física, na química, na biologia, né? E o Enem, assim, é malicioso, porque você faz muitas das questões usando regra de 3, que a gente até vai ver aqui, né? Às vezes você não precisa usar fórmula de nada, né? É diferente de outros vestibulares, por exemplo, na UERJ, que é um vestibular mais conceitual, que você precisa ter todo, né, um arcabouço aí lá do fundamental, do ensino médio. O Enem te dá essa chance, mas, em contrapartida, ele bota uma prova muito grande. Então, você tem que ter maldade, né? Vai lendo o que é importante. Se ler tudo, vai dançar. E aí desanima, já não faz mais nada, né? Em física, a gente também está vendo isso aí. Positivo, Vai, meu amigo. Batman. Então, gente, retornando à questão, o que ele pede? Olha lá. Considere um recordista da corrida de 800 metros com massa corporal de 70 quilos, mais ou menos meu amigo aqui, o Robin, né? Durante a corrida, sua energia cinética média em joules seria de aproximadamente quanto? Vejam, vocês lembram muito bem da matéria de cinemática. Cuidado para não escrever aqui, tá, Robin? Ó. Nosso diretor mata a gente, né? Desse jeito. Então, gente, se ele pede para você calcular a energia cinética, você lembra que energia cinética é igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Não é isso? Lembraram disso? Professor, e se eu esquecer a fórmula, professor? E agora? Chora, neném, chora que você não vai fazer a questão. É muito simples. Rosca. Então, gente, as informações disponíveis na questão vão complementar essa formulazinha. Então, lá, como é que nós vamos calcular isso? Energia cinética. Quanto vale a massa do corredor? Se o corredor está fazendo uma corrida, me ajuda, Robin. Estamos correndo, produzindo energia de movimento, produzindo energia cinética. Ah, meu Deus do céu. Então, gente, ele diz que a massa do atleta vale quantas gramas ou quantos quilos? 70 quilos. Se ele te der uma unidade diferente de quilo, você tem que fazer a devida conversão. Então, nós vamos botar aqui, ó. A nossa massa tem 70 quilos. Quem é V? Não é a velocidade do atleta? Olha para o enunciado. Quanto vale a velocidade? Se vocês observarem, ele não te disponibiliza a velocidade. Não tem a velocidade, olha lá. Mas você, aluno do Colégio João Paulo, macaco velho, sabe calcular a velocidade, não é verdade? Então, nós temos uma outra regra. VM, delta S sobre delta T. Olha que beleza. Então, nós temos que a velocidade média do atleta, delta S é a distância. Quanto foi a corrida que ele fez? A corrida de 800 metros. Então, a distância, 800 metros. Em que tempo ele fez essa corrida de 800 metros? Você vem para a tabela. Ele disponibiliza várias informações aqui, ó. Ui, não é? Corrida de 100 metros, duração 9,84. Isso é dado em segundos, está vendo aqui, ó? Corrida de 400 metros, 43,29. E a de 800 metros, que foi que ele desenvolveu, quantos segundos? 100 segundos. Então, de toda essa tabela, só essa informação é cabível na fórmula. O restante você pode ignorar. Então, eu vou pegar o nosso tempo, que é de 100 segundos. Nós temos lá VM. E parece ser besteira, mas como eu sempre falo para vocês, o Enem, o tempo é importante. E você não pode usar calculadora. Então, tudo que você puder fazer para simplificar o teu cálculo, sim, vai te adiantar. Aí entra o Robin. Ao Robin invés de entra você, aí, ó. Pô, eu simplifico tudo. Ui. Se você ficar multiplicando esses números grandes, depois dividindo, você corre mais risco de errar no meio do caminho. Então, aqui é bem fácil essa simplificação. Você já cortaria esses dois zeros. Exatamente. Né? Você Não precisaria nem simplifica aqui, dividir. né? 8 por você 1, já achou a nós velocidade. temos 8 metros por segundo. Achamos a danada da velocidade. O que eu vou fazer? Vou pegar o 8 e vou substituir aqui na velocidade. Ó. Ao quadrado sobre 2. E aqui, depois, de novo, fecha o teu pilotinho rapidinho. Por favor. Você pode simplificar. Posso cortar esse 2 com esse 2, né? Não, isso aí, muito bom, não pode. Você pode simplificar esse 2 com esse 70. Sim. Aí já te ajuda, né? Você teria 1 e aqui 35. Sim, continua, agora continua. Agora você sabe o Né? que você vai fazer. Então vamos lá.
energia cinética, 35 vezes 2, vezes 8 elevado ao quadrado, vai dar Não quanto? pode multiplicar 35 vezes 8. Né? Primeiro Então, a nós temos aqui, potência, a regrinha base. 35, 8 ao quadrado, 64. Nós temos quanto? 35 vezes 64. Desse sem jeito. calculadora. Temos que fazer A rosca na aí. mão. A é isso? rosca. Isso vai dar 4.480 Ele já decorou, tá? O resultado. dividido por... Não. Acabou. Se você já dividiu, divide logo aqui, ó. Vai dar 2.240 joules. Aí, ó. Letra D. Posso Não marcar marca aqui? não. Posso marcar aqui, Não Robin? marca não, Letra não marca não. D. Tá vendo? Você pode simplificar a questão ou desenvolver e simplificar no final. Sim. Tá? Ele vai cortar lá. Ele já decorou, pô. Beleza? Então, o Robin, Desse jeito. esses detalhes da matemática são importantes na hora de simplificar a questão. Tá? Nobre, passa mais uma lá. Paga aí pra mim, Nobre. Aqui já tinha simplificado. Não dividiu de novo. Então, gente, olha mais uma questão. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia. Que tipo de energia nós temos? Temos energias, energia cinética, de movimento. Nós temos energia potencial gravitacional. Nós temos energia elástica, que é de molas e elásticos. Então, você tem vários conceitos que você tem que estar, todas elas, na veia, não é? Que senão dá zica. Então, se você observar aqui, temos o desenho de um menino com uma flecha, tá vendo? Então, ele vai pegar a flecha, vai soltar, né, Robin? Solta. Energia, que tipo de energia está na flecha? Se é elástico, energia elástica, não é isso? Ela vai percorrer o caminho, ela vem percorrendo até acertar a maçã que está em cima de um garoto. Então, se essa flecha teve movimento, ela teve energia cinética. Então, quais são os tipos pertencentes a essa tirinha? Energia potencial elástica e energia de movimento, energia cinética. Viram como é fácil? Então, você sabendo bem os conceitos, cai muita teoria no Enem, eu tenho observado isso ao longo dos anos, cai questões de fórmula, sempre cai, não tem jeito, mas tem caído bastante questões teóricas, tá certo? Ô, Robin, tô achando... Fale, no Batman. Eu tô achando... Mistura de nobreza com Batman. que muito triste. Ele está se ali, preparando que daqui a pouco é a né? vez dele. Tô achando ele assim meio muito caído. Mas eu vou estar com ele, eu vou incentivar. Vamos conversar aqui na Apesar que Bate-Caverna. ele é meio grande, né? Vamos conversar aqui na Bate-Caverna. Olha só, eu acho que a gente devia... DJ, solta a música do Batman. Eu acho que a gente devia lá dar um abraço nele. Ele dar não uma vai força gostar muito, nele. não. Eu não sei se ele vai Ele gostar. não vai gostar muito, não. Ele sabe. Fique triste não. Desse jeito. Alô, Gabriel. Desse jeito. Olha que questão linda para vocês fazerem uma análise. Diz o seguinte: muitos consideram que a energia eólica é aquela proveniente de ventos, não é? É uma fonte de energia que pode substituir as centrais térmicas movidas a petróleo ou a carvão. São as usinas termoelétricas que são, para se produzir energia através delas, é caríssimo, é muito caro. Energia suja. Vocês já observaram na conta de luz de vocês? Ou vocês não pagam luz, né? Na verdade, eles não pagam Tem luz. gato, né? não? Será que tem gato? Não sei, né? Na conta de luz de vocês tem 3 bandeiras. Já observaram? Bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Lembra disso? Vermelho é nível 2. Bandeira, o que acontece? Quando o Brasil, que 70% da nossa energia produzida vem de hidrelétrica, precisa de água,
tem que chover no lugar certo. O que acontece quando tem muita estiagem? A produção energética brasileira diminui. Quando isso acontece, o Brasil tem que fazer o quê? Ligar as termoelétricas. Então, para se gerar essa energia, é caro. Por isso que vem uma taxa extra para a gente pagar. É a famosa bandeira vermelhinha, que está lá na conta de luz. Aí, agora tem nível 2, né, da bandeira Tem vermelha. vários níveis lá e é só a taxa para a gente, né? Só. Quem tem gato em casa não sabe o que eu estou falando, né? Miau. Será que O Batiguel? gato está aqui. Será que Batiguel paga a conta de luz? Batiguel? Não sei. Não, é a Viúva Negra, Viúva cara. Negra, É Viúva não Negra. sabia, né? É outra. É Marvel, é Marvel. Então, gente, É Marvel. olha lá. Os geradores eólicos apresentados na figura Deve ter abaixo questão de energia no Enem, né? Porque a energia está toda hora. está aí, sempre tá. presente. Por isso que eu friso bastante, porque essas Deve questões ter. vocês vão ter que acertar. Não vão poder errar, né? Então, continuando, ó. Os geradores elétricos apresentados na figura abaixo possuem pás que giram conforme o vento. Essas rotações fazem com que o gerador produza eletricidade. Se vocês podem observar torres eólicas, o Brasil tem torre eólica? Alguém sabe dizer? Tem, né? Vários estados brasileiros possuem esses geradores aí, né? O nosso estado, o Rio de Janeiro, tem geração de energia eólica? Tem, no Rio de Janeiro tem. Fica a 400 quilômetros daqui, no município de São Francisco de Itabapuana, né? 4 horas de carro. Tem muito vento lá? Lá venta constantemente ao longo do ano. É feito um estudo antes da implantação de um sistema, né, para poder viabilizar o projeto. E nesse projeto do Rio de Janeiro, o projeto inicial são de 80 torres nesse município e, por enquanto, só tem 17. Mas estão lá as torres gigantescas para vocês visitarem. Eu já fui lá, visitei essas torres maravilhosas. Você imagina aquele prédio, olha para cima, aquela monstruosidade girando, né? O vento bate na pá, faz a pá girar. Atrás existe um motorzinho. Esse motor entra em uma energia cinética, energia de movimento, e produz energia. Professor, e se o vento para? O vento parou a produção Acabou energética. a energia. Né? A energia para. Então, por isso que nesses lugares tem que ventar constantemente. Então, a questão... Cabo Frio no vento constantemente. Venta demais, uma beleza. Que loucura. Amanhã estarei lá, me aguarde, né? Então, Desse gente, jeito. os gráficos abaixo mostram a velocidade média do vento em 4 locais diferentes. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Ao longo do ano. Qual o local mais apropriado para a instalação de um gerador eólico? Se você sabe que tem que ventar muito ao longo do ano, qual dos gráficos representaria isso? Vamos começar pela letra A. Observe a letra A. Olha esse eixo. Ventão. Velocidade do vento. E o outro eixo, os meses do ano. Percebam que no início do ano venta bastante nessa região. Olha que beleza. Então venta bastante, venta bastante. Quando chega mais ou menos aqui em março, maio, o vento quase que para, cessa. Adianta a torre parada sem girar? Não produz energia? Então, se você observar esse gráfico, ele é pouco produtivo, não é? Venta muito no início do ano, mas depois não. E no finalzinho começa a subir novamente. Essa é a análise que a gente tem que fazer. Olha a letra B. A gente observa picos de vento. Ó. Determinado mês de fevereiro, março, nós venta demais, venta bastante, produz bastante energia. Mas nos outros meses, observem, cai a produtividade. Então, também não seria interessante. Observe a letra D. Venta muito pouco. Uma brisa, não é? Bangu, uma brisa, né? Uma brisa quente, fresquinha. Fresquinho, Brisa quente, né? dezembro, janeiro. Então, na letra D, nós podemos observar que o vento é pequeno ao longo do ano. Só Né? tem uma pontinha aqui esquisita, né? Aumentou um É pouquinho. familiar alguma coisa? Identifiquei um Tá pouquinho. certo. Olha a letra C. Vento constante, vento quase que uniforme. Então, se eu tiver que produzir, tiver que escolher uma região para produzir energia, eu vou escolher essa região onde venta mais. Então, nós temos aqui a letra C. Viram como é fácil? Batman. Corre nas veias, né? O importante, Robin, que aqui no Colégio João Paulo I, nossos alunos não têm sangue na veia, tem fibra óptica, não é? Oh, beleza. Então, você saca as coisas rapidamente. Faz o exame da fibra, já sai todas as formas. Já sai tudo ali, ó. Olha que beleza. Nobre, mais uma, por favor. Tá empolgado, hein? Outra questão envolvendo energia. Olha que beleza. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale
cercado de altas montanhas de difícil acesso. É ruim de chegar, né? Já vou que é ruim de chegar. Muito Não é? Continuando, a cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Uma cidadezinha bem aconchegante, bem piquititita, não é? Cabo Frio. Na região que possui pequena extensão territorial, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, e incidência solar é alta o ano todo, faz sol grande parte do ano. Que loucura. Olha que loucura, né? A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada neste município, de modo a causar menor impacto ambiental? Então, nós temos aqui várias opções, ó. Qual é a característica dessa região? Sol o ano inteiro. Bangu. Bangu, Realenga, adjacência. Ô, lugarzinho bravo esse, né? 55 graus. Se o lugar tem muito sol, energia fotovoltaica solar, ou energia radiante. Falou de energia radiante, né? Desse jeito, né? Energia radiante fotovoltaica, está se falando de energia solar. Então, a melhor opção, nesse caso, seria a letra D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Tá vendo? Uma análise rápida da questão, você mata. Nem se ele quiser errar, ele consegue. Quero errar, mas não consigo. Né? Eis a questão, Eis né? a questão. Nobre, mais uma, por favor. Desse jeito. Questão 6. Tá Olha que energético beleza. mesmo. É, desse jeito. A figura a seguir ilustra uma gangorra de brinquedo feito com uma vela. Olha o que o camarada fez. Uma gangorra, acendeu a vela de um lado, acendeu a vela do outro. Está deixando queimar, não é isso? A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da parafina da extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades. Então, olha o brinquedinho sacana que ele fez. Botou a vela, quando há uma combustão, uma queima, vai cair um pedacinho da vela, o que vai acontecer com a minha gangorrinha? Sobe e desce, provocando o movimento. Estão observando? Então, ela vai assim, queima de um lado, desce, sobe, desce, vai ficar nessa brincadeira. Sobe e desce. Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações de energia. Então, está lá. Qual das opções eu marcaria? Pergunto a vocês, se a queima há um processo químico? Sim. A queima, observem lá, processo químico. Então, você vê, opa, processo químico? Aqui eu tenho processo químico na letra A, eu tenho processo químico na letra E, tem um processo químico mais aonde? C. Tenho na letra C. Então, opa, já tem 3 opções ali que eu já poderia ficar pensando. Não é isso? Observem a vela. Ela sobe e desce. Ela está subindo e descendo, concorda? Né? Se está mexendo com altura, energia potencial gravitacional. Envolve a gravidade. Então, você vai começar, opa, vou perceber outra opção. Onde é que não tem gravidade aí? Ó? E tem energia de movimento. Se ela está subindo e descendo, tem movimento. Então, o que nós temos? Energia química, nós temos energia potencial gravitacional e temos energia de movimento, que é a energia cinética. Você vai marcar a letra A. Olha que beleza. Fazendo uma Cuidado análise com a da ordem questão. aí, né? Hã? Tem que seguir a ordem lá. Primeiro a química, potencial e a cinética. Mas né? você precisa ter todos esses conceitos nas veias, na fibra óptica, porque senão, esquece Rodou. um deles, Rosca. você vai ficar com dúvida. Ok? Próximo, Nobre. Não tem uma pra fazer conta aí. Tem. Daqui a pouquinho, eu vou te chamar. aqui já Vou precisar de impaciente. você daqui a Tô pouquinho. quase sentando Né? já. Senta não. Tá? Do bom sentido, né? Vamos lá. Suponha que você seja um consultor Graças a Deus. e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país. Com as seguintes características: região plana, chuvosa, chove adoidado, né?
e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Essa é a característica da cidade. Então, de acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada em que tipo de energia? Analisem. Biocombustíveis, solar, nuclear, hidráulica, eólica, qual delas vocês marcariam? Se ele diz lá, ó, com ventos constantes, você vai marcar aqui, ó, energia eólica. Então, palavras-chave já te direcionam para a resposta. Concorda comigo? Fácil você consegue visualizar isso. Muitas das vezes as questões são grandes. Você tem que fazer a leitura, chega na metade do caminho e está cansado, né? Você tem que voltar e fazer. Falou, procurar a palavra-chave. Palavra-chave, não é isso? Agora, ô Robin, vou precisar de você nas próximas questões. Se prepare, por gentileza. Nobre, mais uma, por favor. Uma questão de cinemática, questão presente em todas as provas. Agora vai ficar mais bonito. Não é? Uma questão de cálculo, vamos ter que usar fórmulas aqui, não é? Diz o seguinte a questão: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível, o mais rápido possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida foi de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida também foi de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km. Então, a empresa foi fazer uma entrega de caminhão, e vocês observaram que são 2 trechos que o caminhão desenvolveu, com distâncias diferentes, velocidades diferentes. O que ele quer saber? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização dessa entrega? Então está aqui as opções, o tempo todo relacionado em horas, que ele fala lá, então ele não precisa colocar aqui, já relacionou lá. Como é que nós vamos resolver uma questão dessa natureza? Desse jeito. Uma questão de cinemática. Nós temos 2 percursos. Está aqui o primeiro percurso, está aqui o segundo percurso. O primeiro percurso, nós temos lá, VM1 igual a ΔS1 sobre ΔT1. E temos um segundo percurso, VM2, ΔS2 sobre ΔT2. Ok até aí? Ele quer saber o tempo. Então, primeiro eu vou ter que calcular o tempo no primeiro percurso, depois eu vou calcular o tempo no segundo percurso. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar os tempos. Vai bater lá a resposta. ΔT1 mais ΔT2. Então, vamos tirar as informações. Tá a letra, né? Pessoal, a vista meio É complicada. pequenininho mesmo, ele é tudo pequenininho, é tudo pequenininho. Então, gente, Deixa eu passar aqui. não tem perigo não. É tudo pequenininho. X. Então, vamos lá, gente. Observe o enunciado lá no primeiro percurso. Quanto vale a velocidade no primeiro percurso? 80 km por hora. Então, eu tenho lá 80 km por hora. Qual foi a distância percorrida por esse caminhão no primeiro percurso? Também 80. Então, está aqui, ó, 80 ΔT1. Eu preciso achar ΔT1. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Daqui a pouquinho você entra para fazer umas observações disso. Então, 80 ΔT1 igual a 80. ΔT1 vai ser 80 por 80, 1 hora. Todo mundo viu? O primeiro... Poderia. Positivo. Depois você vai fazer suas observações, né? Vamos ao percurso 2. Tá mandando eu sair, esqueci do microfone. Quanto vale a velocidade média no percurso 2 do caminhão? Fala para titio. Vale 60, que é igual. Quanto vale o espaço no segundo percurso?
O espaço vale 120. E delta... Oi? É que eu não consigo enxergar daqui. Ó, velocidade está ao contrário. 120, né? É que eu não consigo enxergar daqui, ó. Tô meio de ladinho. E 60, não é isso? ladinho que a gente Muito obrigado. vai. Delta T2. Eu quero descobrir quanto vale delta T2. Vamos multiplicar cruzado. 120 delta T2 igual a 60. Delta T2 vai dar 60 dividido por 120. Isso vai dar 6 por 12, 0,5 horas. Então, para calcular o percurso total, nós temos os tempos de 1 hora mais 0,5 de hora. Nós temos 1 hora e meia. Você vai marcar a opção letra C. Tá vendo? Uma questão de cinemática que está caindo todos os anos com esse perfil. Varia-se muito pouco, mas a ideia principal está aqui. O que você tem que observar sempre são as unidades. Olha lá, se está todo mundo em quilômetro por hora e a distância está em quilômetro, não há necessidade de fazer transformações para o sistema internacional para metros por segundo. Só se ele pedisse, expresse o resultado em SI, Sistema Internacional. Aí sim, vocês fariam aquelas conversões que você já conhece. Não comentando nada na questão, finaliza aqui, ó. Perceberam? Facílima questão, tá vendo? E a nossa última questão... faça aqui a observação. Na verdade, aqui, as contas são até fáceis porque os números são pequenos, mas como nobreza, né? Mas se você tiver algumas técnicas de simplificação, pode ajudar em umas questões que os números são maiores. Você só tem que saber simplificar, né? Tem regrinhas para você simplificar. Por exemplo, quando você tem duas frações, né, duas razões formando uma proporção, você pode simplificar sempre os dois caras que estão em cima ou os dois que estão embaixo. Você nunca pode simplificar cruzado. Cruzado só multiplicando. Você só pode simplificar um de cima e um de baixo quando você está na mesma fração. Na mesma fração, você pode cortar o de cima com o de baixo. Em frações separadas pela igualdade, formando a proporção, você pode separar dois de cima ou dois de baixo. Ou os dois de cima do mesmo lado. Então, esse 80 aqui, como eu tinha falado, você ia cortar os dois e ia sobrar 1. Você ia já achar direto o número 1. Aqui também, ó, você já podia cortar o 60 com 120, né? O 0 com 0, o 6 com 12, já ia dar 1 sobre 2. Né? 0,5, diretão. E aí você ia somar 1 mais 0,5. Então, repara que as simplificações te ajudam, né? Que aí você deixa de fazer muita conta. Quanto mais conta você fizer, mais chance de errar você vai ter, né? Então, você podendo simplificar, ali no meio da pressão, um monte de questão para fazer, tem que ler, simplifica, cara. O nome já é simplificar, não é à toa, né? Só cuidado com as regrinhas de simplificação. Desse jeito. Continua, Batman. Falou, meu amigo. Então, vamos à nossa última questão de física, que eu preparei para vocês, tá? Nobre, play. Nós temos uma questão de eletricidade. Olha, isso aí é familiar a vocês? Isso aqui é um relógio residencial, observem aqui, ó. Olha que beleza. O que diz a questão? A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatts-hora. É o valor do reloginho que todo mês vai alguém lá medir para poder gerar uma conta de eletricidade de luz, precisam mexer com força, não? Necessariamente? Com força? Eletricidade, questão? A lente da choque? Não é? Ah, meu Deus do céu. Força é o quê? Elétrica? Então, por meio de um relógio medidor de consumo, nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Nessa fala, ele já te deu a forma, a técnica de ler o relógio. Ele não está te dando o valor, ele está te dando as medições do relógio. Vocês vão ter que fazer 2 leituras para poder gerar o valor da conta a ser paga. Então ele já está te dando a dica. Sempre a leitura começa pelo menor valor do relógio. Não é? Então ele diz lá, ó, suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatts-hora fosse de 20 centavos. Né? O valor pago, a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... Então, vamos desenvolver essa questão.
Robin, faça as honras, por gentileza. Batman, meu querido. Posso apagar com uma certa sensualidade? Pode, fique à vontade. Desse jeito. É desse jeito. Desse jeito. Então, gente, vamos lá. Vamos para o relógio atual. Vou de cair aqui. Relógio atual. Primeiro passo, fazer a medida. Como é que se lê aquele relógio lá? Da esquerda para a direita, sempre o menor valor. Eu não consigo enxergar daqui. Qual seria o primeiro valor do relógio? Entre 2 e 3, ó. Então nós temos 2, não é isso? Segunda posição do relógio, qual é a leitura? 7, entre 8 e 7. 7. Terceiro relógio, cravado no 8, olha lá. É assim que se lê relógio, ó. 8. Último relógio, posição 3, cravado no 3. Então, na medição atual, nós temos 2.783 quilowatts. Já aconteceu com vocês, ou o pai tenha comentado em casa, você recebe a sua conta de luz e olha, meu Deus, isso está errado. Você paga mensalmente 200, 300 reais, de repente veio 1.000. O que aconteceu? Aquele rapaz que trabalha na Light, que foi fazer a leitura, ele pode ter lido errado esse valor. Então, esse valor foi para o computador para ser calculado e gerou uma fatura, uma conta de luz a ser paga. Aí você vai na Light reclamar, não é assim que funciona? Você vai lá, a atendente vai falar, qual é o valor atual? Aí você, não sei, você vai ter que voltar na sua casa para fazer a leitura. Atualmente, se você não sabe fazer a leitura, você tira uma foto, né? Você tira uma foto lá do seu relógio e leva, meu amor, está marcando isso aqui. Ela vai recalcular e vai gerar uma segunda via para você pagar. Isso volta e meia acontece na casa de alguém, tá certo? Então, gente, a leitura atual deu 2.783 quilowatts. E a segunda? Do mês passado, qual é a leitura? Observem lá. 2. Segundo relógio. Entre que valor isso aqui? 5. Terceiro relógio. Entre 6 e 7, é o menor valor, 6. E o último relógio? Entre 3 e 4, 3. Então, vamos diminuir isso aqui, ó. 2.783 quilowatts, menos do mês passado, 2.563. Quanto é que vai dar isso aí? Difícil, hein? Isso é difícil, né, resolver? Difícil, né? cuidado para não errar. Vai dar quanto? Desse 220 quilowatts-hora. Esse é o valor de um mês para o outro. Aí ele diz na questão, se o valor do quilowatts-hora é 20 centavos, quanto vai ser a conta a ser paga? Ora, vamos fazer uma regra de 3, vamos usar a matemática, né? Então nós temos lá, se 1 quilowatts-hora corresponde a 20 centavos, o valor de 220 quilowatts-hora corresponde a X. O X da questão. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos multiplicar isso aqui, ó. Quanto é que vai dar? X é igual a 220, que multiplica 0,20. Vai dar 2 vezes 2, 4, 44 reais. Letra E. Viram como é fácil? Nós já trabalhamos isso aqui no terceiro ano, lá no terceiro bimestre, vocês lembram? Aqui também fazer a leitura. Conta, né? Você multiplicou por 2, deu 440, mas tem essa casa decimal, você tirou R$44. Né? Não precisava nem fazer a conta de multiplicar, né? Fazer a continha. Multiplicou esse por esse, ó, esquece a casa decimal, né? Dá 440, 4.400, esses 2 zeros, você vai andar 2 casas para a esquerda, por causa dessas 2 casas, R$44. Positivo, meu amigo. No seu material de matemática você preparou o meu material, na verdade, sim. Envolvendo divisão de potência? Eu vou falar um pouco em potência com a Luciane. A gente vai falar um pouquinho de potência. Sim, então eu vou deixar você explorar isso. Beleza, a gente pode até voltar depois também e falar alguma coisa. Porque em física, várias notação questões científica, também né? são utilizadas em notação. Sim. Vocês vão ter que saber direitinho como é que se divide potência, como é que se multiplica potência, isso é importante. Sim. Mas como você vai fazer mais pra frente, aí você entra depois. Lá, tá? Entra com tudo. Com tudo, né? Gente, então
Em física, preparei esse material para vocês terem uma ideia. Viram que não tem nada, não tem bicho de 7 cabeças. Tem questões fáceis, questões medianas. Existe sim umas mais complexas e tal. Mas dá para ir bem. Aquela revisão boa é importante, né? Faz aquela revisãozinha, uma leitura legal, conceito, fórmula, que tudo vai dar certo para vocês. Bom, Positivo? Na minha questão, a gente Beijo pra vocês, Não acabou, pô, pera aí, pô, fica aí. Eu vou deixar uma matemática. Na minha questão, para também a gente não se prolongar muito, eu só vou colocar uma questãozinha, que aí houve um previstozinho, não deu para formatar ela bonitinha aqui no PowerPoint, né? Então eu vou mostrar o enunciado, e para não existir esse problema da letrinha pequenininha, ruinzinha, que é a minha pior, eu já coloquei o gabarito nela e aí vou mostrando para vocês. Eu procurei pegar uma questão que falava o que Nobreza usou aqui direto, né? A ideia de regra de 3, de proporção, de razão, né? Porque assim, o Enem é livre para isso. De repente você não vai fazer do jeito que está feito aqui, você de repente pode fazer de outra maneira. Desde que você não burle, né, algumas regras da matemática, né? Você tem essa abertura para fazer de um monte de maneira, né? Você lê o problema, interpreta e faz. Nem sempre a interpretação da sua vai ser igual à minha, mas o resultado pode ser o mesmo, não tem problema, tá? Então eu vou mostrar a resolução e aí você tenta dar uma olhada. Coloca aí para mim rapidinho. Basicamente usa a ideia de regra de 3. Não, não é essa aí não, não é essa aí não. Não é essa aí, Nobreza aí. Vou baixar um pouquinho ela. Aí. Bom, uma questão do Enem, né? Você só... Não. Mais um pouquinho embaixo aí. Aí. Uma questão do Enem, basicamente usando a ideia de proporção, né, o cara diz o seguinte, ó, o comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar essa pessoa R$120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de, é ruim de ver mesmo, R$600 semanais. Né? E como estímulo, ele também propôs... Não, eu me embolei tudo aqui, peraí. O comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar para essa pessoa R$120 por semana, desde que as vendas estivessem em torno de R$600. Então, se ele conseguir vender R$600, ele vai pagar para o cara 120 semanal. Bom, e aí o que ele quer saber? Ao término da primeira semana, que está meio aberta aqui, eu pensei que aqui já era as alternativas, tá vendo? A formatação ficou diferente. E aí, quando acabou a primeira semana, esse cara conseguiu subir as vendas para R$990. E foi pedir para o patrão, né, um aumento proporcional, porque ele vendeu mais que o cara ia propôs a ele. Né? E aí o que aconteceu? O patrão fez umas contas e resolveu pagar ele um certo valor. Então, por exemplo, qual é esse valor que esse cara vai pagar? O patrão propôs a pagar ele 120 se ele vendesse 600. Só que ele vendeu o quê? 990. Né? Então, na verdade, a venda extra dele foi de quanto? Aqui, ó, venda extra, 600. O extra foi R$80. Né? Na proporção, ó, R$600, ele ganharia quanto? 80. Só que o extra dele foi 390. Por quê? Ele vendeu quanto? 990. Então, ele chegou lá e vendeu 990. Quanto é que essa proporção vai variar? Ó, eu vendi mais 390 do que eu queria vender. Então, eu quero ganhar quanto? X. Foi essa a conta que o patrão fez. E aí foi o que eu falei para vocês. Você, de repente, pode visualizar de outra maneira. Pode fazer o valor final, tal. Eu procurei trabalhar aqui em cima do extra. Né? Porque o cara, ó, se você vender 1.200, então o que seria o extra? 600. Cara, aqui você já pode simplificar. Não deu tempo de eu simplificar aqui, eu já peguei o gabarito da questão, mas eu ia colocar lá no PowerPoint já simplificado. Você pode cortar, por exemplo, esse zero com esse zero. Você pode cortar esse zero aqui com esse zero do 8. Tá vendo? O que eu falei para vocês. Na mesma fração, você pode cortar esse com esse. Esse zero que ia ficar, você podia cortar com esse zero aqui. Porque o igual vai ter separando. E ainda você pode simplificar esse 6 com esse 8. Tá vendo? O teu trabalho diminuiria muito. O 6 com 8 simplificando por 2. Você ia ter um 3 e um 4. O 3 que está aqui, você simplificaria com o 39 que está embaixo. Você teria 1 e o 13. Então, repara que se você ajeitar a proporção, você não faz conta. Né? Uma questão de Enem que só vai usar o quê? Simplificação. E aí, o número que você ia ter sobrando seria o 4, aqui o 1 e aqui o 13. E o X, você multiplicou aqui 4 vezes 13, R$52. Então, assim, essa conta aqui é desnecessária. Você não precisa fazer. Montou a proporção. Observa,
ele sempre vai deixar alguma coisa para você simplificar. O que o cara quer no Enem de você não quer que você faça a conta. A calculadora faz a conta. Ele quer que você tenha os conceitos da matemática, da física, da química. E aí, o Enem, não precisa saber, precisa. Muita coisa tem que saber. Até do ensino fundamental. Ideia de proporção, ideia de razão, ideia de simplificação. Porque, cara, você não vai ficar perdendo tempo fazendo conta. Ele não quer que você faça a conta, né? Se você tentar fazer todas as contas, certamente você vai errar, né? Porque é muita conta, são muitas questões, é muita matéria, é muita disciplina. Então, tenta simplificar. Fala, Bruno. Esse Enem aí? Porque aqui, o que acontece? Ele falou o seguinte, se você vender 1.200, eu te dou 120. Isso que o patrão chegou para ele e falou. Só que aconteceu? Ele vendeu 990, né? Então, esse 80 é o que eu estou pegando do excesso. Esse 600 foi o que ele vendeu de extra. Ele venderia de extra. 600, não é 120 que ele ia ganhar de premiação? O extra do 120, 80. É o que falta. Não viu? Aqui, cara, o comerciante contratou um funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar para essa pessoa R$120 semanais, desde que se ele mantivesse as vendas em torno de R$600. Então, se você vender 600, eu vou te dar quanto? 120. Beleza. O que aconteceu? Aí ele ainda falou assim, como estímulo, ele também prometeu, a cada 1.200 ele receberia R$200. Então, se ele vendesse 1.200, ele também ganharia R$200. Esse 200, eu estou comparando com 120, que é o extra. 120 para 200, 80. 1.200 para 600, 600. Entendeu? Porque esse aqui foi o primeiro, 600, 120. Mas aí, beleza, 1.200, 120. Só que o cara vendeu 990. Então, eu só estou pegando em cima do que o patrão propôs para ele. 600 para 1.200, qual é o extra? 600. Se ele vendesse 600, ele ia ganhar 120. Se ele vendesse 1.200, ele ia ganhar quanto? 200. Ele não dobraria. Esse 80 é o diferencial de quem? 120 para 200. Aí o cara, na segunda semana, o que acontece? Na primeira semana, ele vendeu o quê? 1.200. Só que na outra semana, ele vendeu quanto? 990. Então, ele quer saber. 990 é o diferencial do extra que ele fez. Porque o que o cara queria era 600. Então, 600 para 80, 390 para X. Na primeira semana, ele já fez logo 1.200. Só que na segunda semana, ele fez quanto? 990. Né? E aí ele quer saber, o patrão dele tem que calcular, de alguma maneira, a proporção que ele vai ganhar do aumento. Né? Eu estou trabalhando em cima do valor extra. Viu, Bruno? Ainda não? Acho que está atrapalhando aqui também, que isso aqui ficou meio solto aqui, parece que já é alternativa. Né? Ô, Robin, sai por regra de 3, tá vendo? Sim, regra de 3. Não precisa usar nem uma forma específica, né? Sim, Com regra você resolve. Lógico que assim, é o que eu falei, você pode fazer, de repente, de uma outra maneira. Né? Pode, sei lá, o Enem te dá essa liberdade. Né? Eu aqui procurei trabalhar em cima do extra, porque é o que ele fez extra. Né? Então, beleza, eu vendi 990. Aí eu chego lá pro patrão, eu vendi 990, quanto é que eu vou ganhar? Né? Como é que o cara vai fazer essa conta? Ele, beleza, vamos ver aqui. 600 eu ia te dar quanto? 120. 1.200 eu te dei 200. 990 está ali, né? Entre um e o outro. Então, ele fez essa conta. A cada tanto extra, você vai ganhar tanto. Beleza. Com 390 extra, ele ia ganhar quanto? 52. Né? Se ele tivesse vendido 1.000 aqui, o que seria o extra? A diferença do 1.000 para aqueles 600. 600 de novo. Assim, eu fiz essa questão, mas tem várias outras aí de regra de 3, que basicamente você vai usar essa ideia de proporção. É que, de novo, falando para vocês, não precisava nem fazer isso aqui. Conseguiu perceber essa proporção? Ou se não for essa proporção, for outra, né? O ideal é já você simplificar aqui. Né? Não multiplica já direto, não multiplica. Porque se você multiplicar isso aqui, imagine, 80 vezes 390, número gigante. E aí depois esse número dividido por quem? 600, outro número gigante. Então, conseguiu visualizar a proporção, às vezes é o mais complicado, já usa a técnica de passar o cerol. Passa o cerol em todo mundo. Passa o cerol no 0 aqui, 2 embaixo, passa o cerol no 0 que está aqui, pode passar. O 6 e o 8 simplifica também por 2, 3 e 4. O 3 com 39 que está aqui, 1 e 13, e aí você só vai multiplicar.
4 vezes 3, 52. Facilita Repare que muito. você, passando o cerol, só vai fazer uma conta de multiplicar. A única conta que você fez, 4 vezes 13. Você faz até de cabeça. Não precisa nem fazer conta. Beleza? Bom, Positivo, né? só isso aí que a gente tem, né? Espero que tenha Mas- ajudado, colaborado. mas deixa eu A te gente falar, vai deixa eu ter falar com outras você. surpresas depois. Vamos aqui na Bate-Caverna novamente? Vamos Agora aqui você abaixa. Vamos aqui na Bate-Caverna, né? Que tal? Vamos zoar o Hulk de novo? Eu não sei se Tô ele vai achando gostar, tão- não, sei, cara. Mas ele é o nosso Ele coordenador. vai sair da série, melhor Acho não. que é melhor Ano que não, vem né? tem que garantir, Não né? sei, ele é o nosso coordenador. Toca a Mas musiquinha mas pra gente sair, bota toca a musiquinha pra gente toca. sair. É melhor a gente fazer uma piada bem curtinhas pra ele. Uma piada bem curtinhas Vamos pra sair ele. desse jeito. Desse jeito, desse jeito. Batman. Estrelando Eduardo Nobreza e Cristiano Jorge.